Saudamos a todos que estão assistindo a esta exposição espírita, ao vivo ou pela gravação do vídeo, convidando inicialmente a acompanharem uma mensagem de preparação para em seguida fazermos a prece de abertura. A mensagem é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos ao capítulo 24, cujo título é No Reino Interior. Nas cartas de Paulo aos Romanos, o autor destaca esta passagem: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sobre esta passagem, Emmanuel nos elucida: não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui seu reino particular de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, aqui a palavra espia é do verbo espiar, com S, ou seja, olhar, observar atenta ou secretamente. Então, enquanto o trabalhador espia as questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, o seu reino estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos de nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Neste momento, que possamos, de olhos fechados, fazer a nossa prece como uma saudação cristã para a abertura desta atividade. Pai Celeste, nosso Criador de infinito amor, justiça e bondade, Mestre Jesus, irmão maior, que nos indica o caminho da verdade e da vida. Somos gratos desde agora por estarmos na condição de já poder buscar em seus ensinamentos e exemplos um roteiro melhor para a nossa existência, ampliados pelos conhecimentos que o Espiritismo nos proporciona. Mas queremos mesmo assim, Senhor, humildemente vos pedir que os irmãos espirituais, nossos espíritos protetores, anjos da guarda, possam nos amparar, nos intuindo para o melhor entendimento e aprendizado das lições evangélicas, com o propósito maior de amar e servir. Em teu nome, Pai amado, e em nome de Jesus, consideramos iniciada esta explanação espírita. Que assim seja. Para quem está pela primeira vez acompanhando por esse perfil do Facebook,
e também, posteriormente, pelo YouTube, estamos falando em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles. A sede deste centro espírita, que também chamamos pela sigla SEJA, está localizada no bairro Córrego Grande, em Florianópolis. É uma das 25 instituições espíritas da ilha, na capital catarinense, filiadas à Federação Espírita deste estado, e que formam, essas 25 casas, a primeira União Regional Espírita. Com o tema que vamos expor, o auto-amor, pretendemos propor algumas reflexões sobre a visão da doutrina espírita. Podemos dizer, logo de início, que este título, auto-amor, por mais que possa parecer uma expressão que envolva assuntos distantes de um tema doutrinário, esclarecemos que, na verdade, ele trata de questões diretamente relacionadas ao Evangelho de Jesus e à doutrina espírita. Vamos lembrar da passagem que está em Mateus, quando o fariseu dirige-se a Jesus e pergunta: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Continua o mestre: E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Esta passagem de Mateus se encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e o título é Amar o próximo como a si mesmo. Destas palavras de Jesus, destacamos a frase Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre este a ti mesmo, ou amar a si mesmo, perguntamos: não é o próprio auto-amor? Escolhemos esta expressão auto-amor porque vamos trazer mais adiante os conhecimentos de Joana de Ângeles, que utiliza este termo quando se refere ao amor a si mesmo. Mas antes dos ensinamentos de Joana de Ângeles, como nestas reflexões estamos tratando do sentimento do amor, vamos trazer algumas citações para que a nossa sintonia com o tema se amplie. Neste mesmo capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, na parte do ensino dos Espíritos, trazemos um trecho da mensagem do Espírito Lázaro, intitulada A Lei de Amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Um pouco mais adiante, o Espírito Lázaro fala do amor com estas palavras: esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Percebemos aqui, só nestes pequenos trechos, como os espíritos superiores que estavam com Kardec na época da codificação do Espiritismo se expressaram de maneira tão sublime, tão elevada e tão profunda. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo está colocado que os espíritos superiores são as grandes vozes dos céus. Ainda sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, é importante citar que nele está a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. E refletindo sobre o que estamos procurando fazer aqui, nesse momento, em esforço conjunto, penso e acredito que é um exercício de despertar, usando a inteligência, a razão, usando a sensibilidade, o sentimento, para compreendermos e nos conscientizarmos um pouco mais da necessidade de utilizarmos esses conhecimentos na vida, no dia a dia.
Vamos a mais uma citação sobre o amor na codificação espírita. Agora, de O Livro dos Espíritos, questão 888. Fácil de memorizar este número. É uma resposta sobre a questão da esmola, mas nós vamos citar aqui somente o seguinte trecho. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres organizados. Podemos raciocinar que, se a falta de amor nos distancia da paz, do equilíbrio, da alegria mais duradoura, o amor, esta lei universal, atrai o bem, a harmonia, a proteção, nos coloca na direção natural do progresso. Também na direção da felicidade, destino para o qual fomos criados. Na sequência da passagem que está em Mateus, amar ao próximo como a si mesmo, Allan Kardec transcreve duas outras muito semelhantes entre si. A primeira, também de Mateus, diz: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. A outra é de Lucas: tratai os homens como quererias que eles vos tratassem. Kardec comenta que amar ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o que queremos que os outros nos façam, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Kardec comenta também que não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão aquilo que desejamos para nós. É a partir desses fundamentos que nós queremos fazer a ligação com os ensinamentos do Espírito Joana de Ângeles, que se refere a Jesus como incomparável. Só um minutinho, por favor. Incomparável psicoterapeuta, considerando como excelente síntese o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E afirmando ser este fundamento essencial para uma existência feliz. Nós vamos encontrar estes ensinamentos no livro Conflitos Existenciais, como uma proposta de terapia libertadora. Com fins metodológicos, ela inverte a ordem e apresenta para uma nova análise, ou seja, amar-se a si mesmo, a fim de amar ao próximo e, por consequência, amar-se a Deus. Esta parte que estamos vendo do livro, da obra de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem o subtítulo de Sublimação do Amor. E, de fato, para concebermos o absoluto, que é Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não é algo tão simples. E para amá-lo em plenitude, fica ainda mais difícil. Então, na inversão do ensinamento, como proposta do Iluminado Espírito, nós podemos realizar o cumprimento desse mandamento maior, considerando o outro como extensão de nós mesmos, e tendo em mente aquela passagem do Evangelho citada: fazer aos outros o que queremos para nós mesmos. Após conquistar estas duas etapas, de amar a nós próprios e, igualmente, amar ao próximo como a nós mesmos, conquistaremos finalmente o amor a Deus, numa transcendência incomparável, na qual o amor predominará em todas as emoções
e será o responsável por todos os nossos atos. E a nossa reflexão continua com o seguinte questionamento: podemos amar a nós próprios sem nos conhecermos? Se a resposta for não, então concordaremos que precisamos conhecer a nós mesmos. Podemos dizer também que, para atingir este autoconhecimento, o passo anterior é o autodescobrimento. Ao nos reconhecermos como seres espirituais, que evoluímos ao longo de vidas sucessivas, vamos compreendendo a necessidade dessa busca interior, nos descobrindo, nos aceitando, nos perdoando, reconhecendo equívocos cometidos e, aos poucos, criando uma autoaceitação, até chegarmos na condição de nos amarmos. E o que mais podemos dizer ou podemos fazer para amar a nós mesmos? O como a si mesmo, deixado por Jesus, é um ensinamento, um imperativo que não deve ser confundido com o egoísmo ou com o egocentrismo. Trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. É sempre estar fazendo as melhores escolhas para si, vendo-se como espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar o bem comum. Vamos nos utilizar agora por 5 vezes da palavra quando, como início de cada reflexão a seguir, extraídas de um artigo do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, para contribuição a este auto-amor, amor a si mesmo. Quando escolho amar mais a minha família, dedicando-me inteiramente aos relacionamentos, cultivando a paciência e a tolerância, estou amando a mim mesmo. Quando escolho perdoar e deixar de levar comigo o peso de uma mágoa, estou amando a mim mesmo. Quando escolho aprender, buscando aprimoramento intelectual nas áreas do conhecimento de meu interesse, estou me auto-amando. Quando me aceito como sou e vejo em minhas imperfeições situações temporárias, uma vez que me esforço para corrigir meus erros, estou amando a mim mesmo. E agora o último quando. Quando me dedico diariamente ao exame de consciência, à meditação, ao autoconhecimento, estou dando provas de amor a mim mesmo. Esses são exemplos de pensamentos, de sentimentos, de atitudes que elevam nossa autoestima. Pois a autoestima é o julgamento que fazemos de nós mesmos. E se construirmos uma autoestima elevada, estamos nos impulsionando para sermos mais positivos. O auto-amor proporciona uma visão mais clara de quem se é, do que se deseja e do que não se deseja para si. É através dele que estabelecemos metas para a nossa existência. Metas educacionais, familiares, sociais, metas artísticas, econômicas, metas espirituais. Pensando em nós, não apenas agora, mas nos cuidados para com o futuro. Somos todos importantes, criaturas únicas no universo, que buscamos a felicidade através do aprender a amar a si, ao outro e a Deus.
E como pode ser nossa postura mental diária diante de tantos desafios? Em certa época, numa leitura da revista Reformador, editada pela Federação Espírita Brasileira, encontrei um artigo que tratava de sugestões para seguirmos nossa jornada com um equilíbrio mais constante, mais contínuo, mais durável, com menos tropeços, menos altos e baixos nas nossas emoções e com maior qualidade de vida, principalmente no sentido espiritual. Não recordo de toda a leitura, mas ficou gravada a sugestão de 4 ações, cada uma delas com uma palavra a mais, formando 4 expressões. As 2 primeiras ações foram ditas por Jesus: vigiai e orai. O ensinamento do Mestre complementa: para que não entreis em tentação. O exercício de mantermos-nos despertos, em sintonia elevada, nos permite estarmos atentos e bem inspirados a toda oportunidade de fazer o bem. Fazer o bem a nosso semelhante e, por decorrência, a nós próprios. A palavra adicional daquele artigo para o vigiar é constante. Vigilância constante. Já a oração, de modo geral, nós a utilizamos em boa parte do dia, apesar de a esquecermos muitas vezes. Mas mesmo quando dizemos somente um graças a Deus, obrigado, Senhor, Deus seja louvado, se for de coração, de alguma forma estamos criando uma sintonia que harmoniza. O adjetivo que complementa é frequente. Então, prece frequente. A terceira ação é tema do capítulo 15 do Evangelho: a caridade. Lembremos que Kardec resume na caridade e na humildade toda a moral de Jesus. E a palavra que se junta à caridade é vigor, ou seja, caridade vigorosa. Se define a caridade também como o amor em movimento. Que esse movimento, o da caridade, possa ser então vigoroso, mas também muito amoroso. A quarta ação recomendada, e muito conhecida, está naqueles 3 pontos em que o Espírito Emmanuel aconselhou a Chico Xavier que no início da sua atividade mediúnica temia não estar à altura do compromisso. Emmanuel diz: o primeiro ponto para o desempenho da tarefa é disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, também disciplina. E a expressão usada no artigo da revista Reformador é disciplina segura. Cabe aqui um reconhecimento pessoal da paciência e perseverança que precisamos ter para conosco mesmos na formação de hábitos mais úteis e necessários. Que muitas vezes perdemos tempo com pequenas coisas que já reconhecemos não mais contribuir para o crescimento integral do ser. Por isso costumo dizer que está e sempre estará na minha lembrança: tudo o que aqui está sendo dito, primeiro está servindo para quem está falando. Para facilitar a nossa lembrança sobre estas últimas reflexões, vamos repetir as 4 ações, as 4 expressões: vigilância constante, prece frequente, caridade vigorosa e disciplina segura. Nos encaminhando para o final dessas reflexões, nós trouxemos um pequeno trecho de um livro que contém mais ensinamentos sobre o que abordamos nesta explanação. É o livro Autodescobrimento, uma busca interior, também de Joana de Ângeles e recebida mediunicamente por Divaldo Pereira Franco. No capítulo 5, Viagem Interior, com o subtítulo Realidade e Ilusão,
vamos destacar o seguinte. Na larga viagem da evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe imprimem características, a princípio inconscientemente, em caráter de lucidez, burilá-las, qual foco irradiante de luz, momentaneamente velada por uma lâmina de vidro embaçada que se libertou da película impeditiva. No final desta parte sobre a realidade e ilusão, conclui: cabe ao ser humano, fadado à realidade, superar os obstáculos e superar-se, descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termos de vida plena, constante, de sabor eterno, iniciar e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. Diante de um equívoco, de um fracasso, entesourar-se a experiência e recomeçar-se o tentame. A realidade profunda jaz sob a personalidade do ser em trânsito, ainda mergulhado na ilusão, a um passo, certamente, da decisão de conquistá-la e ser feliz. Chegamos ao final desta exposição espírita, agradecendo imensamente a atenção de todos e também a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos. Podemos fazer essas reflexões tão importantes para a nossa vida, principalmente nesses tempos tão diferentes e especiais que estamos passando na humanidade. Vamos encerrando com a prece que o Mestre Divino nos deixou, pedindo licença para proferi-la em Esperanto, também conhecido como o idioma da fraternidade. Ele é ensinado em muitas casas espíritas pelo Brasil, aqui em Florianópolis e inclusive em nossa casa espírita Joana de Ângeles. Patronia, quio estas en la cielo, sanctigata estu via nomo, venu via regno, plenumidio via volo, kiel en la cielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ. Pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Ne forlasu nin en tento, liberigu nin de la malbono. Tiel estu. Que assim seja. Que a paz de Jesus permaneça em nossos lares e a harmonia em todos os corações.